que eu estou dizendo que Lula abandonou Moraes? As coisas ficaram muito feias, muito pesadas. Os americanos enviaram uma carta ao governo brasileiro e isso é o prenúncio do pior. E os assessores diretos a Lula indicaram que ele deve fazer uma movimentação, dando uma pequena resposta, mas não se envolver muito na defesa de Alexandre de Moraes, porque as sanções elas virão e serão pesadas. E se o governo brasileiro resolver encarar, vai ficar pior. Olha só, eu vou ler só um trechinho, a reportagem é muito longa, eu vou ler só um trechinho dela para vocês. Integrantes da articulação contra magistrado avaliam que o ofício serve como ultimato sobre ordens e como fundamento legal à punição. A avaliação de uma pessoa ligada ao republicano, portanto, ao presidente Trump, é que o governo brasileiro tem lidado de forma equivocada com a posição de aliados de Trump. A leitura é que fazer a negociação com base em posições políticas, obrigado aqui, Aldo, de que uma punição exclusiva ao ministro do STF seria um ataque à soberania nacional, não seria suficiente para fazer membros da gestão americana voltarem atrás na disposição de sancionar Moraes. E isso quem diz, para a reportagem, é o entorno de Trump. Mas vamos além. Somente um recuo efetivo do ministro, isto é, a revogação das ordens que foram apontadas como equivocadas pelo governo americano, teria o efeito de brecar ações anti-Moraes. O ofício se insere justamente no contexto de pressão para que Moraes volte atrás em algumas decisões. Nesse sentido, a carta serviria como atestado de que o governo americano considera ilegais ordens do ministro do STF e que um ultimato foi dado, tanto ao ministro como a autoridades do Brasil para as quais o ofício foi remetido, segundo uma pessoa próxima à gestão Trump. O documento do Departamento de Justiça mandado a Moraes diz que as ordens do magistrado são inexequíveis nos Estados Unidos. E por que eu estou trazendo esse tema logo no domingão para a gente refletir? Porque a imprensa brasileira tem feito toda uma manobra para tentar convencer, a quem eu não sei, talvez os jumentos de plantão, de que nada vai sair do papel além de uma eventual revogação do visto e que isso estaria tudo bem, que não teria problema nenhum. A verdade é que isso não se sustenta. E os assessores de Trump estão dizendo que isso foi um ultimato. E como eu havia dito para vocês, o Brasil está numa situação péssima. O governo está observando todas as movimentações do governo Lula. Existe um dossiê completo já de tudo que está acontecendo no Brasil. Meu Tavares, com quem eu conversei essa semana, rapidamente, trouxe uma reportagem na Revista Oeste mostrando o envolvimento do ministro Gilmar Mendes com uma empresa que ele montou, né, de palestras em Portugal, além da faculdade do ministro Gilmar Mendes. E ele traz uma denúncia, o Sérgio Tavares, o jornalista português, que é importante se refletir, que a ira do ministro Gilmar Mendes começou contra Bolsonaro, quando Bolsonaro já era presidente, justamente porque a esposa dele foi retirada do Conselho de Itaipu. E, além disso, foram revogadas algumas benesses ou patrocínios que empresas ligadas ao ministro Gilmar Mendes tinham anteriormente. E a gente está trazendo essa denúncia, o ministro Gilmar Mendes envolvido com a CBF, sempre ele envolvido em tudo. Acontece que até ele se calou nos últimos dias. Alguém viu o ministro Barroso por aí? Não. O ministro Barroso simplesmente sumiu. Sumiu, saiu. Saiu de cena o ministro Barroso. Agora, vocês também não veem mais o ministro Gilmar Mendes. Também sumiu. Está todo mundo calado. E como um passe de mágica, o governo federal parou de defender o ministro Alexandre de Moraes. E o mais impressionante é que Lula comemora hoje uma reunião dos BRICS em Brasília. Representantes do parlamento dos BRICS se reunindo e os deputados dando mais um recesso na Câmara. Só que eles esquecem que vai passar rápido. E a questão do EOF volta, a questão dos aposentados volta, está tudo voltando, tudo à tona. Aguardem essa semana. Vão acabar os depoimentos das testemunhas no processo Jair Messias Bolsonaro. Esses caras estão numa caçada implacável a Bolsonaro, porque como vocês viram,
Ministro Gilmar Mendes, a esposa perde a boquinha. Você sabe quanto que recebe um conselheiro de Itaipu para ir uma vez por mês sentar para olhar, tomar cafezinho e ir embora? É uma fortuna. Então, os interesses privados de alguns ministros do STF foram abalados. E agora eles estão se vendo numa sinuca de bico. E estão quietinhos, quietinhos, porque eles sabem que quando começar, de fato, porque começou já de direito, estão todos apavorados. E o medo está tomando conta deles. Mas quando começar a água bater de fato no bumbum da toga, a coisa vai apertar até para suas esposas. O que não faz, né, a ira porque perdeu uma boquinha. As pessoas fazem coisas que ninguém acredita. Portanto, vocês vão observar agora o governo Lula cada vez mais acuado, desesperado para tentar defender a si próprio. E, ao mesmo tempo, vocês vão começar a observar o ministro Alexandre de Moraes cada vez querendo avançar mais com as suas decisões, com as suas arbitrariedades, e o STF chancelando essas ilegalidades. Parece que tem um vírus rondando o STF e está deixando todo mundo mudo. É o vírus do silêncio. Vamos ver até quando, porque já já vão começar a espernear. E esse vírus atravessou a Praça dos Três Poderes e bateu lá no Palácio do Planalto. Então, mudinho, mudinho, mudinho.